Bom dia a todos. Vamos começar o nosso estudo agora da página 107, pergunta 141. Vamos aqui agradecer a espiritualidade, agradecer a Jesus que está aqui presente. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui. Estamos aqui, Senhor, agradecido mais uma vez por esse estudo. Que nós possamos, Senhor, juntos com nossos irmãos desencarnados e encarnados que estão aqui presentes, possa, Senhor, compreender que nós precisamos estudar o mundo espiritual para podermos viver melhor aqui no mundo corpóreo. E sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, na pergunta 141, ele pergunta assim: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e a circunvolve? Então ele responde assim: a alma não se acha encerrada no corpo, qual o pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, pode-se dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros. Um sutil e leve é o primeiro, ao qual chama perispírito. O outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe é em um núcleo, já o temos dito. Então, irmão, a alma, ela não está, como vamos dizer assim, ela não está solta, Ela tem a sua liberdade, quando nós aqui no planeta Terra, no plano corpóreo, passamos a fazer as coisas certas, Passamos a amar o próximo, passamos a ajudar as pessoas, Passamos a tirar essas crenças limitantes. Quando nós passamos a se dedicar mais à espiritualidade, viver um mundo espiritual, mesmo nesse mundo corpóreo, ela tem maior liberdade, E como é que se encontra essa liberdade? Ela se encontra quando você está em meditação, em concentração, fazendo yoga. Então, o espírito consegue se libertar desse corpo, que é um invólucro, que ele tem que dar vida, Ele tem que dar movimento, Ele tem que dar tudo a esse corpo aqui. Então, o que acontece? Ele fica mais solto, mas com possibilidade de fazer, qualquer movimento fora desse corpo, quando ele está em meditação. Pode fazer-se um desdobramento, Pode fazer uma viagem astral. Isso quando ele consegue se libertar um pouco, entendeu? Um pouco. Então, ele consegue fazer isso, Então, ele não envolve esse corpo, ao contrário, ele está ligado a esse corpo. Ele está dando movimento, vida a esse corpo aqui. Vida entre aspas, quem dá a vida é o princípio vital. Ele dá o princípio inteligente, ou seja, ele consegue fazer as coisas aqui dentro desse planeta através desse corpo, ok? E na pergunta 142 ele fala assim: que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período da vida? Ele responde assim: o espírito é uno, está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolve e completa. Ainda toma efeito pela causa. Então as pessoas acham, porque uma pessoa é criança ainda, é pequenininho, ele não está com sua alma completa ali, não está o espírito total ali, ao contrário, está completamente ali. Só que ele, vai se desenvolvendo intelectualmente e moralmente a cada ano que passa, Então eles vão para a escola,
eles vão aprender tudo, né? E isso o espírito também vai recobrando um pouco melhor a sua consciência, né? Ele vai se libertar. Então, as tendências que ele veio vencer aqui, ele vai ter uma certa época, uma certa idade, que vai se manifestar, né? Então, por isso que as crianças, nós temos que observá-la até os 12 anos. Hoje está falando até 7 anos, mas antigamente era até 12 anos, né? Porque a gente tem que dar educação às crianças, de mostrar a eles o que é certo, o que é errado, para que quando ele completar a idade dele, ele possa ter boas escolhas e vencer aqueles vícios que esse espírito veio aqui vencer, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Aos poucos, né? Devagarzinho, ensinando as crianças o que é certo, o que é errado, para que eles possam, quando se manifestar realmente o ser que ele é, a consciência que ele é, ele poder fazer as escolhas certas, para não fazer as escolhas erradas, né? Então, nós temos que observar as crianças. Poxa, esse menino tem a tendência de fazer isso, então nós temos que começar a moldá-lo para não fazer isso, explicar a ele, né? Uma criança que gosta de pegar as coisas das outras crianças, né? Você tem que explicar, não, isso não é seu, isso não pertence a você, né? Então os pais têm uma responsabilidade muito grande com esse espírito ainda, quando está ainda como criança ainda. Você tem que mostrar o caminho certo a essas crianças, para que eles não façam coisa errada, porque mais tarde eles podem sofrer a consequência. Imagine uma criança dessa partir para o lado errado. Olha o sofrimento, tanto para o espírito, que é ele, e tanto para os pais, né? Então, nós temos que educar, ajudar, mas o espírito não vem aos pouquinhos, não. O espírito é total. Só que ele vai adquirindo o seu crescimento orgânico aqui, como o corpo, né? Então, também ele vai crescendo e vai abrindo mais a sua mente. A sua consciência vai ser mais aberta do espírito. Entendeu? Então, vamos lá. Aí a 143 pergunta assim: por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Aí ele responde assim: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavra para se impores, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo, quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, às figuras, a comparações que tomais como realidade. Então, olha só, cada espírito, né, que está aqui é como a gente, né? Nós estamos aqui. Nem todo mundo sabe tudo. E, às vezes, um ensina de um jeito e o outro ensina de outro, mas sendo a mesma coisa. Por exemplo, se você for num Umbanda, né? O que eles ensinam lá como espíritos obsessores? Nós falamos espíritos obsessores, né? O pessoal que está na doutrina kardecista fala o quê? Espíritos obsessores. Já na Umbanda, eles falam quiumbas, que é a mesma coisa. Nós falamos espíritos. Na Umbanda, eles falam eguns, né? No Candomblé, eles não manifestam entidade lá. E quando manifesta, eles chamam de curisco. Olha só, mas é tudo a mesma coisa. Lá eles chamam de orixás, as entidades, né? Eles chamam de orixás, né? Então você vai para outra doutrina, por exemplo, você vai para um estudo gnóstico, eles chamam consciência. Os espíritos lá eles chamam de consciências, né? E o espírito obsessor eles chamam de subconsciências. Olha só, mas é tudo a mesma coisa. Então nem todo mundo tem a mesma palavra. Por isso que nós devemos conhecer um pouco de cada doutrina para a gente poder conversar
ajudar, né? Porque todas as doutrinas procuram outra, né? Quando o negócio está ruim de um lado, o pessoal procura. Quando o pessoal entender que espírito é tudo uma coisa só e não existe religião, existe sim religiosidade, que é você, né, estar tentando fazer as coisas certas para melhorar e para se evoluir e mudar de classe, de ordem, de espírito, né? Vão começar a praticar o bem, praticar as coisas certas, que é o certo, é fazer o bem, ajudar as pessoas, né? Então, irmão, nós vamos ficar por aqui hoje para que nós possamos refletir sobre isso. O espírito não vem por pedaço, não, ele vem total. Só que quando nós ainda somos crianças ainda, né, ele vai crescendo de acordo com a inteligência da criança, quando ela vai aprendendo as coisas, e esse espírito. Aí quando chegar numa certa idade, antes era os 12 anos, dizem que hoje é 7, 9 anos, não sei mais, eu fico com os 12 anos. Nós temos obrigação de educar e ensinar nossas crianças, nossos filhos, até os 12 anos, que a partir dali é personalidade dele. Não é que ele vai se completar, não. A personalidade dele vai se manifestar e ele vai mostrar quem ele é. Então, você tem que fazer um trabalho muito sério enquanto ainda é criança, mostrar o que é certo, o que é errado, entendeu? Leva eles dentro de pessoas, essas crianças que não comem isso, não comem aquilo, leva eles onde as pessoas passam necessidade, passam fome, catam lixo, mostra ele aí, ó, tá vendo? É assim, ó. Você tem tudo em casa, você fica reclamando, você tem escola, você tem pai, mãe, você tem um lar, e ele vai começar a sentir. Então, vamos agradecer aqui a espiritualidade que está aqui, nos ajudando, nos auxiliando, nossos irmãos desencarnados, né? Então vamos lá. Obrigado, bom espírito presente aqui. Obrigado a esses irmãos desencarnados que vêm aqui conosco estudar. Obrigado a esses caravaneiros que vêm recolher. Esses irmãos necessitados que vêm aqui procurar ajuda, que vêm aqui procurar esses irmãos que possam levar eles para o hospital, para um tratamento. Muito obrigado. E sendo assim, damos como término o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.